Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade ao estudo dessa 11ª lição do trimestre. O título é Graça a Vós, e vamos estudar o segundo tópico, segunda-feira, cujo título é Graça Justificadora. Pergunta A. Qual é a base de nossa justificação perante Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 24 a 26, traz o seguinte: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Complementando isso, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 48 e 49, traz assim: você está em Cristo? Não se você não se conhece como um pecador errante, desamparado e condenado. Não se você estiver exaltando e glorificando a si mesmo. Se há algo de bom em você, isso é totalmente atribuível à misericórdia de um Salvador compassivo. Seu nascimento, reputação, riqueza, talentos, virtudes, piedades, filantropia ou qualquer outra particularidade conectada a você não formarão um vínculo de união entre a sua alma e Cristo. Sua ligação com a Igreja, a forma pela qual seus irmãos o consideram, de nada valerão a menos que você creia em Cristo. Não é suficiente acreditar no que se diz sobre ele. Você deve crer nele, deve confiar inteiramente em sua graça salvadora. Então, a base da nossa justificação perante Deus qual é? Crer em Cristo. Conhecer ele, estar com ele. Essa é a base que nós devemos ter. E a pergunta B traz: qual é o resultado imediato da justificação? Romanos 5, de 1 a 3. E diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, o resultado imediato da justificação, da graça, da paz, é estar em comunhão com Cristo e gloriar na esperança da glória de Deus. E depois, se há tribulações, se a vida não está muito perfeita, não está de acordo com aquilo que você pretende, o objetivo que Deus tem com isso é, nas tribulações, produzir paciência em nós. Vamos ler o pensamento inspirado, comentário bíblico, o 6º volume, página 1070 e 1071, e diz assim: à medida que o pecador penitente e contrito diante de Deus compreende a expiação de Cristo em seu favor e aceita essa expiação como única esperança para a vida e para a futura, seus pecados são perdoados. Isso é justificação pela fé. Cada alma crente deve conformar totalmente a própria vontade à vontade de Deus e se manter no estado de arrependimento e contrição, exercendo fé nos méritos expiatórios do Redentor e avançando de força em força, de glória em glória. Perdão e justificação são uma e a mesma coisa. Pela fé, o crente passa da posição de rebelde, filho do pecado e de Satanás, para a posição de súdito leal de Cristo Jesus, não por causa de uma bondade própria, mas porque Cristo o recebe como filho por adoção. O pecador recebe o perdão dos pecados porque seu substituto e fiador os assumiu.
O Senhor diz ao Pai Celestial: este é meu filho, eu o isento da condenação da morte, dando-lhe minha apólice de seguro de vida, vida eterna, porque tomei seu lugar e sofri pelos seus pecados. Eu o considero meu filho amado. Assim, o homem perdoado e coberto pelas vestes da justiça de Cristo permanece sem defeito perante Deus. Justificação é o contrário de condenação. Deus exerce ilimitada misericórdia para com aqueles que são totalmente indignos. Ele perdoa as transgressões e pecados por causa de Jesus, que se tornou a propiciação por nossos pecados. A fé em Cristo leva o transgressor culpado ao favor divino e à forte esperança de vida eterna. Portanto, é lindo esse texto, é maravilhoso, maravilhosa a promessa que traz aqui para nós. O resultado imediato da justificação é estarmos perdoados, né? Pela fé conseguimos o perdão de nossos pecados. Então devemos conformar com isso, acreditar nisso e lembrar que a verdadeira remissão do pecado provém também do verdadeiro arrependimento. Devemos ir a Cristo, Cristo vai tocar em nosso coração, mostrar o erro. Toda a salvação depende da graça de Cristo e ter com Ele. Nós não podemos por nós mesmos fazer nada. Então, que Deus nos abençoe e que realmente possamos entender a graça justificadora, ou seja, o que Cristo fez por nós, o amor que Ele tem por cada um de nós é muito grande. Que Deus nos abençoe e nos ajude para crer realmente nisso e lembrar da necessidade de arrependimento e ir ao trono da graça, ser justificado diante de Deus e continuar nessa jornada rumo a Canaã celestial. Que Deus nos dê essa graça e nos abençoe para isso. Amém.